Três topo de linha, três marcas diferentes e um placar que eu não esperava quando eu comecei a testar. Você provavelmente já sabe qual deles é o mais caro, mas spoiler, o mais caro não foi o que ganhou. Eu usei o Galaxy S26 Ultra, o Oppo Find X9 Pro e o Motorola Signature por semanas. Testei tudo de fato e no final somente dois deles empataram. Eu vou te mostrar exatamente onde cada um ganhou e qual que eu recomendo, dependendo, é claro, do seu bolso. Bora! Nenhum dos três usa o mesmo material na traseira, e isso já diz bastante sobre a personalidade de cada um. O S26 Ultra, por exemplo, ele chegou com uma decisão que, confesso, me deixou de queixo caído. A Samsung abandonou o titânio e voltou para o alumínio. No review do S25 Ultra, eu tinha elogiado justamente essa escolha e esperava uma evolução, e a marca foi no caminho contrário. Ele ficou mais fino, 7,9mm, né? E mais leve também, com bordas levemente mais arredondadas, que até eu acho que melhoraram a pegada, mas a proteção ainda é apenas IP68, sem IP69. O nosso X9 Pro aposta em alumínio fosco com traseira de vidro e essa combinação funcionou muito bem por aqui. O acabamento fosco também não marca dedos, assim como o do S26 Ultra. Mas a Oppo ainda manda uma capinha na caixa e com um bom encaixe. E a certificação é IP68 e IP69. É um nível de cuidado com o produto que a gente chama de gabarito por aqui. O Motorola Signature fez a escolha mais incomum, a traseira é texturizada e não é vidro. Ele também oferece uma pegada muito boa, mas ao passar do tempo, se você tiver o poder mental de usar ele sem capinha, olha, deve acumular bastante sujeira e perder a textura. Por outro lado, ele é o mais fino com apenas 6,99mm e também é o mais leve, são 186 gramas. Ele tem IP68, tem IP69 e ainda é certificação militar contra a resistência a pequenas quedas. Mas olha só, por conta da película pré-aplicada na tela, uma capinha e todo o material envolvido aqui, eu diria que o Oppo já sai mais pronto para você sair utilizando. Eu gosto muito do design do S26 Ultra, eu acho ele o mais bonito entre os três, e isso pode pesar muito na hora de você escolher. Mas vamos olhar aqui de perto o nosso Signature e dizer para a Motorola jamais fazer uma cor dessa novamente. Motorola, essa cor aqui é horrenda. É um verde marrom que lembra qualquer coisa, exceto uma cor que deve ser escolhida para um smartphone, especialmente desse calibre. Mas pelo conjunto total, o ponto vai aqui para o Oppo, seguindo por Samsung e por fim o Signature. O S26 Ultra apostou tudo no sistema de privacidade integrado na tela, né? Funciona de verdade. Quem olha de lado simplesmente não enxerga o conteúdo. É uma exclusividade por agora, né? Mas vem com um efeito colateral que precisa ser dito. A camada anti-reflexo ficou pior em relação ao S25 Ultra e os ângulos de visão também encolheram um pouco. A Samsung priorizou o novo recurso e cobrou um preço de qualidade do painel antes, que para mim era destaque na linha. Ele entrega assim um painel AMOLED LTPO de 6,9 polegadas, que é o maior entre os três, também com mais resolução, ela é Quad HD, só que com um menor brilho de tela. O Oppo Find X9 Pro, por exemplo, entrega um painel LTPO AMOLED com bordas ultra finos de apenas 1,15mm, pico de 3.600 nits e uma resolução 1.5K. Sinceramente, essa aqui é uma tela que impressiona logo de cara, especialmente se você utilizar o ar livre. O Signature, ele tem uma tela de 6,8 polegadas com resolução 1.5K, taxa de atualização de 165 Hz. Mas vale lembrar que essa taxa toda só vai estar disponível durante os jogos, fora isso são 120. A tela tem cantos levemente arredondados, para quem gosta é bom, para quem não gosta é ruim, né? E o pico anunciado é de 6.200 nits para conteúdos em HDR. Eu te confesso que é bem difícil de testar isso, especialmente porque a gente dificilmente utiliza conteúdos em HDR. E se você estiver utilizando aí no dia a dia, vai muito difícil chegar perto desse brilho. Das três telas em uso geral, o Oppo é o mais brilhante para uso geral. Se você for na rua, ele vai estar mais brilhante que inclusive o Signature. Com mais recursos, a gente tem aqui o Samsung e com a frequência maior, a Motorola vence. Vale lembrar que apenas a Samsung não conta com tela de 10 bits de cores, algo bastante criticado quando ele foi lançado. Um painel de 8 bits consegue exibir cerca de 16 milhões de cores. Eu sei que pode parecer muito, até é, né? Um painel de 10 bits ele pula de 16 milhões para 1,07 bilhões de cores. Ou seja, são 64 vezes a mais. E o impacto visível está nas transições de cores. Quando você vê, por exemplo, um céu ao entardecer ou mesmo ao amanhecer, onde o azul vai virando aquele laranja de forma gradual, é ali onde vai estar mais perceptível essa diferença entre muito mais cores e menos cores. Mas o conteúdo precisa também estar em 10 bits para realmente fazer essa diferença, algo que dificilmente a gente vê em redes sociais ou inclusive mesmo aqui no YouTube.
Em telas, meus amigos, é muito difícil conseguir definir um vencedor por aqui, sinceramente falando, eu não tô aqui brincando, tá? E isso me leva a crer que você entendeu que as 3 telas são praticamente perfeitas. A camada anti-reflexo aliada ao sistema de privacidade faz com que a tela do S26 Ultra tenha algo diferente, por isso, ao meu ver, é a minha escolha também. Os 3 smartphones têm versões de 12 GB e partem de 256 de armazenamento interno. O S26 Ultra tem um Snapdragon 8 Elite Gen 5, tá? É o processador mais potente entre os 3. No AnTuTu Benchmark ele fez 3.7 milhões de pontos. Em jogos competitivos como COD Mobile e Data Force manteve os 120 frames estáveis. Genshin Impact fez 60 frames com 99% de estabilidade. É um resultado excelente aqui, né? Agora me explica uma coisa, em Wuthering Waves ele chegou a 42 frames de média e no Minecraft apenas 30 com os shaders ativos e gráficos no máximo. A Samsung parece que limita um pouco a potência para controlar a temperatura nos jogos pesados. Ele atingiu 45 graus no nosso teste que a gente faz, é uma temperatura muito baixa mesmo. O processador é bruto, mas a marca preferiu aí colocar um throttling térmico ao invés de liberar toda aquela potência. O Oppo Find X9 Pro ele roda um Dimensity 9500 e fez 3.4 milhões de pontos no AnTuTu. Em COD Mobile também fez 120 frames com 99% de estabilidade. Em Genshin Impact pegou 50 frames com 87% de estabilidade. Ele aqueceu um pouquinho mais, chegou a 46 graus. A ressalva é que o processador ainda é muito recente e alguns títulos carecem de otimização para realmente puxar toda a performance dele. O nosso Signature aqui, ele tem um Snapdragon 8 Gen 5, não é a versão Elite. É um número abaixo e no AnTuTu também fica abaixo dos outros dois, 3.1 milhões de pontos. Mas os resultados práticos em jogos me surpreenderam bastante. Em COD Mobile, por exemplo, ele entregou 90 frames com 100% de estabilidade. Genshin Impact fez 60 frames com 100% de estabilidade, superando o Oppo nesse título específico aí. E no Minecraft ele fez 90 frames com 96% de estabilidade. Na prática, a Motorola entrega mais do que o benchmark sugere, especialmente quando tiver títulos otimizados. Óbvio que esses 3 celulares têm performance em qualquer atividade, mas é inegável que a Samsung leva melhor nesse quesito, seguido do Motorola. Praticamente em jogos ele foi muito melhor do que o Oppo, que fica em terceiro colocado. Enquanto eu preparo aí meu chimarrão, você assiste os 3 celulares usando a câmera ultra-wide para gravar em 4K. E câmeras é um setor onde esses 3 celulares são o melhor em cada marca, e eu tenho uma visão onde o celular, um deles se sobressai em fotos, talvez não seja o telefone que você esteja pensando, mas ele perde em vídeos. Eu chamei o meu amigo Rodrigo Portela do canal Geek Louco, ele é fotógrafo e também testou os 3 e vai dar uma opinião muito boa sobre essas câmeras aqui. Já de antemão eu te aviso que eu compactuo com a opinião do Portela e enquanto ele vai falando eu vou te mostrando algumas fotos que eu fiz por aqui para contemplar o que ele fala. Nicolas, cara, seguinte, na minha opinião, depois de ter testado os 3 aparelhos, melhor foto, Oppo Find X9 Pro, sem dúvidas, melhor balanço de branco, melhor processamento de imagem, melhor HDR, principalmente de câmera frontal, melhores cores, melhor contraste, melhor saturação dentre os 3. Oppo Find X9 Pro, excelente para fotos e é o primeiro lugar. Em segundo lugar, a Motorola, na frente da Samsung, porque mandou muito bem nos testes que eu fiz de foto, principalmente na câmera principal. Não é em todas as ocasiões, mas enfim, eu gostei mais das fotos da Motorola do que do S26 Ultra. Em terceiro lugar em foto, o S26 Ultra tem fotos espetaculares, sempre teve foto muito boa, mas tem aparecido aparelhos muito bons como esses dois que eu falei para vocês. A Samsung peca em cores, no meu gosto, em balanço de branco, pior do que o da Oppo e do que a Motorola apresentou, não que seja horrível, e um HDR um pouquinho mais forçado, por isso o terceiro lugar. Já em vídeos, cara, eu prefiro a Samsung, é a melhor porque tem mais flexibilidade nas câmeras, mais quantidade de modos para gravar, mais opções de log, log HDR, log APV, dentre outras coisas que inclusive a Motorola não tem. Primeiro lugar ainda é Samsung. Segundo lugar, a Oppo manda muito bem, a qualidade de vídeos também é excelente, inclusive o HDR manda melhor do que o da Samsung em HDR, que é o Dolby Vision. Mas a Samsung tem mais opções, então eu diria que para vídeo ainda Samsung, Oppo em segundo e em terceiro a Motorola, por apresentar somente algumas inconsistências às vezes em exposições, transições de imagem um pouquinho bruscas. Enfim, toca aí, Nicolas. Olha, pessoal, não vou conseguir talvez fazer gravação com o mesmo ângulo de visão, mas vocês entendem que eu estou tentando colocar os 3 ao mesmo tempo.
E tô gravando em 4K 60 frames com a câmera frontal. E é óbvio que eles deveriam fazer 4K 60 frames, afinal a gente tá falando de smartphones que são topo de linha e todos eles chegaram próximo ao mais que 10 mil reais. Então a gente espera o mínimo que a gente consiga fazer vídeos com alta qualidade e bastante taxa de quadros, né? Modificar aqui um pouco a lateral para vocês verem como ele se comporta contra o sol, que é uma das coisas mais difíceis da câmera fazer em tempo real. E aí, qual deles está melhor? Comenta abaixo. Em resumo, para fotos a gente tem o Oppo em primeiro lugar, seguido do Signature em segundo e por fim o S26 Ultra, né? Já em vídeos a coisa inverte totalmente, a gente tem o S26 Ultra seguido do Oppo e por fim o Signature. O Samsung foi melhor, que entregou cores e tratou o HDR também de forma melhor, além de manter uma ótima estabilidade, né? O Oppo foi muito próximo, mas ao meu ver as cores um pouco mais suavizadas, enquanto o Signature sofreu muito com o HDR e me parece que as imagens são mais contrastadas do que eu realmente estava enxergando. Em bateria eu vou ser direto para vocês, tá? O Oppo X9 Pro é disparado a melhor bateria. São 7.500 mAh com tecnologia silício carbono. Consumiu apenas 52% de bateria das 8 horas de testes de intensos que a gente faz por aqui. Ficando em primeiro lugar no ranking geral, que a gente já testou 150 diferentes smartphones. Sobrou 48% de carga ainda. É outro patamar. Não tem comparação honesta possível com esses outros dois celulares aqui. Agora me explica uma coisa, a Motorola e a Samsung terminaram o mesmo teste coladinhos, 76% para o Motorola e 77% para o Samsung, ficando em 40º e 45º lugar no ranking. Na prática, para o usuário, os dois têm basicamente o mesmo tempo de carga, a diferença é de 1 ponto percentual. Por outro lado, um número que fez a Motorola superar em muito a Samsung foi no carregador, de 0 a 100 em 51 minutos, é o mais rápido dos três também. O Samsung precisa de 1h12 para carregar com o carregador que vem na caixa, né? Já o Oppo faz 1h16, mesmo com a bateria sendo quase 50% maior. Na prática, para quem usa o Signature, pode repor a carga muito antes de sair de casa ou durante o intervalo do almoço, por exemplo, com seu carregador de 90 watts que vem na caixa. A Samsung só não ficou em último em autonomia, como também manda o pior carregador da caixa. E aqui não tem jeito, meus amigos, o Oppo leva a melhor. A One UI 8.5 do Galaxy S26 Ultra é a interface mais completa desses três smartphones aqui. Personalizações extensas, rotinas que automatizam o nosso dia a dia e principalmente Galaxy AI. Hoje, para mim, é o ecossistema com inteligência artificial mais avançado de um smartphone, com Audio Eraser, traduções em tempo real, edição de fotos por inteligência artificial. E no suporte, a Samsung faz 7 anos de atualização para toda a linha S, um compromisso historicamente aí feito no Brasil, né? O Signature aposta no caminho oposto com a Hello UI. Ela é mais limpa, mais próxima ao Android puro e mais fácil de utilizar desde o primeiro dia. A ressalva fica pela bandeja de aplicativos, que ganhou algumas adições desnecessárias nessa geração aqui. Eu não quero ter que instalar aplicativos padrão. Não quero, eu quero um celular mais limpo possível. No suporte, a Motorola tinha o desafio de encarar o padrão que a Samsung colocou e decidiu igualar os 7 anos já confirmados formalmente. Até junho de 2032 a gente tem atualizações nesse cara. O ColorOS 16 do Oppo é fluido e visualmente bem construído, mas quem vem do Android puro vai perceber que a interface se inspira muito mesmo no iOS, em vários momentos. Me parece que eles estão tentando imitar a Apple a qualquer custo do que criar uma interface própria. Mas no suporte são 5 anos garantidos, um avanço para a marca que ainda está 2 anos abaixo dos concorrentes. Então, meus amigos, nesse caso a Samsung fica em primeiro lugar não só pelo tempo de atualização, mas por um software muito mais completo. Seguido dele vem a Motorola, que também tem 7 anos de atualização e um software mais limpo, e aí seguido da Oppo. O nosso Signature foi lançado pelo menor preço entre os três, R$ 8.999. O S26 Ultra ele chegou por R$ 11.499 e o Find X9 Pro por R$ 11.999 aqui no Brasil. Todos já caíram de preço, com o S26 Ultra sendo praticamente o mais barato atualmente, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, o que realmente importa durante esses testes aqui que eu te falei é preço, visto que todos os celulares são muito próximos em cada critério que eu analisei por aqui. A grande questão de tudo é, se você tiver com dinheiro para comprar aí na caixa dos, sei lá, R$7.000, você compraria um Samsung, um Motorola ou um Oppo? E é aí que entra a questão toda. Eu perguntei no meu Instagram lá ou no YouTube também, em votação, que ficou disponível por apenas 3 horas, eu sei, mas para um total de 47% das pessoas escolheriam o S26 Ultra, 33% escolheriam o Oppo
e apenas 20% o Signature. 7 categorias, 2 empatados no topo de linha com Oppo e Samsung. E esse placar diz muito sobre o momento de smartphones premium aqui, né? Nunca foi tão difícil definir um vencedor absoluto. O S26 Ultra ele domina onde mais importa para quem exige o máximo do aparelho. Tela com recursos exclusivos como privacidade, né? Processador mais potente dos três e melhor vídeo. E a interface também mais completa com inteligência artificial avançada, aí, digamos assim, num smartphone hoje em dia. Se você vive dentro do ecossistema da Samsung e gosta de utilizar a S Pen, por exemplo, que é um aparelho mais capaz no papel, a escolha já está pronta, tá? O Oppo Find X9 Pro ele convence e tenta convencer pelo menos de outra forma. É melhor em design, melhor em fotos e de longe, mas muito longe, é o melhor em bateria. Na prática é o celular mais completo do grupo para quem fotografa muito e quer passar longe da tomada 2 dias fácil, tá? Mas está custando R$ 10.800, enquanto os outros dois estão na faixa dos 7.000 ou até 8.000. E essa diferença de 13.500 é difícil de ignorar. Agora, o que realmente importa é justamente esse número aí. Com o Samsung e o Oppo empatados tecnicamente, o preço vira o desempate, né? E os 7.400 com o S26 Ultra está custando atualmente, entrega um hardware topo de linha, apenas 7 anos de atualização, um ecossistema muito mais consolidado aqui no Brasil. Sinceramente, para mim é onde a conta fecha melhor, também para a maioria dos consumidores. Espero que vocês tenham gostado. Eu analisei aqui os 3 celulares topo de linha Androids aqui no Brasil. É o melhor que você pode encontrar hoje por aqui. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários que eu vou te responder por lá. Tem link para compra dos 3 aparelhos aí na descrição. E também tem link para os nossos canais de oferta, onde já surgiu a oferta desse carinha aqui e também desse aqui. Tá na hora da Motorola fazer uma oferta também. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.